Bom, pessoal, bom dia. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar aqui representando a Sanesul, a empresa que eu trabalho, e também de poder participar novamente do Proesa, dessa rede de aprendizagem, em meio a um grupo diverso, né, e seleto aí de técnicos. Para a gente, a participação foi muito boa, mudamos bastante a nossa forma de conversar, de tratar o assunto perdas e eficiência energética, isso foi muito produtivo, né? Bom, falando um pouquinho de indicadores, o que eu gostaria de primeiro tratar a respeito desse tema, né? No primeiro caso, né, o ambiente externo. A gente está aqui conversando com áreas diferentes, com entidades diferentes, então a gente tem uma variedade de órgãos, de entidades que se relacionam para tratar o assunto perdas e eficiência energética. Aqui nesse slide a gente pode ver que a gente tem a logo da Sanesul representando as companhias, a gente tem a logo da AGEPAN, que é a Agência Reguladora Estadual nossa aqui, que então a Sanesul tem que trabalhar de forma eficiente, a AGEPAN tem que regular isso de uma forma eficiente. Temos o Ministério do Desenvolvimento Regional, que é um órgão de fomento, um órgão de promoção de eficiência, de avanço, né, fomento. Então, isso tudo, no meio aqui, a cooperação, o Proesa e a GIZ tentando ensinar a gente a falar a mesma língua, né? No ambiente interno, a gente também tem a mesma variedade, né, a mesma diversidade. A gente tem níveis técnicos diferentes, porém todos envolvidos no mesmo objetivo, mesmo naqueles níveis onde a gente pode falar que a mesma área de atuação acaba que existem diferentes formas de pensar, de agir, né, objetivos que não olham para o mesmo lugar, né? Você tem uma área de engenharia, você tem uma área de operação, você tem uma área de manutenção, você tem as equipes de campo, você tem a alta administração, e também todo mundo precisa falar essa mesma língua, né, para poder chegar naquele objetivo. Então eu gosto de comparar essa questão de indicadores com uma coisa que eu vivi muito, né, na minha infância, na minha adolescência. Hoje em dia é muito fácil, a gente pega, digita lá no Google, até fala no microfone, ele já te fala para onde você tem que ir, como é que você tem que fazer para chegar num lugar, né? Mas os indicadores, eles são mais semelhantes com aquele período antigamente, né, que eu falo. Você tinha que pegar um guia quatro rodas e sair contando, olhando se estava chegando a saída da rodovia até chegar no lugar e todo mundo dando palpite dentro do carro, vira aqui, não, é para lá, e querendo chegar num lugar em comum, né? Então os indicadores, eles têm esse papel de ajudar a gente a chegar nesse lugar em comum. Mas para isso, né, é preciso que a gente tenha metas, né? Então o indicador, ele é uma forma de se chegar, uma forma da gente atingir metas, né? Então, o que a gente precisa observar em relação a essas metas? Que é o começo do falar aquela linguagem comum, né? A primeira coisa, a gente tem que conhecer o nosso negócio. E aí é importante que os indicadores permitam isso também, né? Avaliar se a gente conhece de fato os aspectos que são relevantes àquele objetivo, né? As metas também vão permitir que a gente meça, né, o que está certo e o que ainda pode melhorar. Da mesma forma, vai nos dar a base para os referenciais comparativos. A gente tem que escolher bem esses objetivos para nos compararmos a outros casos, né? Tem que ser relevantes, né? Os seus aspectos têm que impactar o negócio, aquilo onde a gente pretende chegar. E depois que a gente conhece tudo isso, a gente pode pensar onde que a gente quer chegar, né? Então, fazer essa mesma brincadeira que eu fiz aqui, analisar ambiente externo, ambiente interno, ver outras companhias, como é que está, pesquisar mercado, a própria planilha 100, né, que a gente está vendo aqui no Proesa, é uma forma de fazer essa avaliação, de conhecer o nosso negócio, saber onde a gente está, e o balanço hídrico também, que o Ayrton vai explicar muito mais agora
para a gente poder trabalhar em cima disso. Bom, então tudo isso tem que ser orientado com foco numa única coisa, né? O objetivo é lá no mapa o destino, onde a gente quer chegar. O que a gente quer atingir, esse é o ponto de partida dos indicadores também. E foi como a Sanesu tratou para estabelecer os indicadores dela. Quais são as ações que a gente precisa tomar para alcançar esse objetivo? Então, um bom indicador, ele mostra essa relação, né, com as ações necessárias e também facilita isso. Qual que é o retorno financeiro esperado, né? Isso aqui é o que a diretoria, a alta administração precisa também para que a gente ajude eles a tomar decisão e fazer com que os nossos projetos sejam validados e sigam adiante. Bom, então no caso aqui, né, dos participantes do Proesa, o que a gente tem como objetivos, né? Melhoria das condições para a implantação de medidas de eficiência nas entidades, aproveitar o potencial de economia existente nos sistemas, reduzir despesas de eletricidade, né, nos consumos energéticos e nas perdas de água, e melhorar a conservação das redes de distribuição e de instalações de bombeamento. Então, da mesma forma, a gente se orientou com essa questão das perdas para fazer os nossos indicadores aqui dentro da empresa. É importante, né, que essas metas elas tenham alguns critérios, né, para diferenciar elas entre metas reais possíveis daquelas metas inatingíveis. Então, eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram isso, né? Aquele exemplo mais clássico, nesse ano eu preciso emagrecer. Isso daí acaba que não é detalhado, não fala como, não fala quanto, né? Então, para que essas metas sejam reais, elas precisam ter esses seguintes aspectos, né? Ela precisa ser específica, ser claro, né? Eu quero ser eficiente, mas eficiente em que sentido? Ela precisa ser mensurável, né? A gente precisa saber medir para poder saber onde a gente está, onde a gente quer chegar e se foi atingido esse objetivo. E ela precisa ser alcançável, ou seja, tem que ser compatível com aqueles recursos que estão disponíveis para a gente poder fazer acontecer aquilo que se pretende. Tem que ser relevante, porque essas metas vão exigir esforço e esse esforço tem que contribuir para o crescimento do negócio. E temporal, tem que ter um prazo proposto para que a gente possa ir monitorando isso até que chegue o final desse prazo e, de fato, a gente possa atingir aquilo que se propõe. Então, com base nisso tudo, né, é possível medir os resultados. Aí todo mundo, né, tanto ambiente externo quanto ambiente interno, vai poder falar a mesma linguagem. Ou seja, um vai poder fazer o seu papel, todos orientados para o mesmo objetivo e poder trocar ideia, poder monitorar, poder exigir, poder regular, poder executar, seguindo aquele mesmo objetivo e garantindo que todos estão buscando o mesmo objetivo. E aí a gente passa a fazer o monitoramento, né, para poder atingir e chegar no sucesso. Bom, então, propriamente dito, né, com base nessas metas, é possível estabelecer os indicadores. Então, eles têm que ter informações quantitativas ou qualitativas, tem que expressar o desempenho daquele determinado processo, tem que mostrar uma busca de eficiência, de eficácia ou um nível de satisfação maior, vai permitir que a gente acompanhe a evolução dele ao longo do tempo, né? Porque você precisa saber se você está melhorando, se as ações que estão sendo tomadas estão surtindo efeito. Vai permitir comparação entre outras organizações, isso para nós é muito importante. Demonstrar uma relação de causa e efeito, como eu disse, né? Então esses indicadores, tudo aquilo que compõe esse indicador, vai fazer parte dessa relação de causa e efeito. É o volume produzido, é o volume consumido, é o número de ligações atendidas, o consumo de energia por quilowatt-hora normalizado por 100 MCA. Então,
tudo isso tem que ser escolhido de uma forma bem criteriosa para que essas relações se apresentem e possam ser observadas à medida que esses indicadores vão evoluindo. E devem obedecer uma ordem de importância conforme os objetivos. A hora que a gente tem esses indicadores, tudo fica muito mais fácil, né? É possível fazer, por exemplo, rodar o PDCA, que a gente fala aqui na Sanesul, né? Você planeja a partir de indicadores que você estabeleceu, os resultados, as metas para esses indicadores com base no benchmarking, com base numa leitura técnica, um objetivo. Você vai executar uma ação com base naquele resultado que foi medido. Depois você vai checar de novo os seus indicadores se eles foram alterados a partir das ações tomadas. E por fim, a gente age novamente tentando consertar qualquer desvio ou evoluir em razão daquilo que foi observado no primeiro momento. Então, os indicadores eles participam de todas as etapas do ciclo do PDCA. Então, sem eles, não é possível fazer gestão ou partir para esses objetivos que a gente propõe aqui. Bom, então a gente precisa ter os objetivos, né? No caso aqui, o exemplo é garantir a quantidade de água nos pontos de consumo, em situações normais ou de contingência. É necessário que hajam critérios, né, para que a gente possa estabelecer essas métricas, ou seja, a adequação da quantidade de água em situação normal, e as métricas, que são os indicadores que vão nos ajudar a monitorar e estabelecer ações para manter ou melhorar. Ou seja, continuidade do abastecimento em percentual, adequação do abastecimento na adução em percentual e a adequação da pressão mínima de serviço também em percentual. E com base nisso tudo que eu disse, a Sanesul fez, né, em 2016 um plano diretor de redução de perdas. E nesse plano de redução existiam 8 indicadores para as perdas reais e 12 indicadores para perdas aparentes, sem menção nenhuma ou clara, né, em relação à eficiência energética. Ele era citado lá no texto, mas a gente também não tinha detalhado indicadores com essa finalidade. A partir da nossa participação no PROES, a gente viu que alguma coisa estava no caminho certo, né? Então, por exemplo, agilidade e qualidade dos reparos. É uma ação de perda real, né? Então a gente tinha um objetivo claro, tinha os critérios também estabelecidos, né? Reduzir os tempos de reparo dos vazamentos. Nossa, quantos? Oi. E tínhamos também a métrica, né? Reparo em até 12 horas. Então, nesse sentido, a gente estava alinhado. Em compensação, em outros indicadores, que deveriam ser indicadores, a gente tinha que, por exemplo, atualizar cadastro técnico. Tinha um objetivo, tinha um critério, mas não tinha métrica, né? Gerenciamento das pressões. Reduzir a pressão média dos sistemas. Da mesma forma, tínhamos um objetivo, um critério, mas nenhuma métrica. Então, com base nessa participação junto ao PROESA, nós tivemos a oportunidade, né, discutindo com o pessoal, aprendendo, de conhecer novas métricas relacionadas à questão das perdas e eficiência energética. Ao todo, se eu não me engano, foram 23 ou 24 sugeridas pelo PROESA, relacionadas com a adequação do nível de perdas de água em geral, adequação do nível de perdas aparentes, adequação das despesas de energia, adequação do nível de perdas reais, adequação dos consumos de energia. Então, a energia ficou bem clara aqui. Conhecimento do patrimônio infraestrutural, né? Aquilo que a gente falava lá de cadastro técnico ganhou um nome claro, né? Com métricas mais objetivas. Gerenciamento operacional, também ligado a perdas aparentes e perdas reais. Integridade física da rede de distribuição.
Ou seja, com essas sugestões aqui do Proesa, a coisa começou a ficar muito mais clara para a gente de como definir os nossos indicadores aqui para a Sanesul. E aí, com base nisso, foi proposta uma cesta com uma quantidade menor de indicadores, mas que foi tratada pelos 13 operadores aqui que participaram da rede, né? Foram 15 unidades, se eu não me engano, que cada uma teve que desenvolver os seus planos e nós fizemos um acordo de usar os mesmos indicadores até para possibilitar fazer o benchmarking entre as unidades operadas pela Sanesul. Bom, então, os indicadores que foram escolhidos pela Sanesul. Né? A adequação do nível de perdas de água, que foi perdas por ligação, considerando ligações totais, lembrando que sempre, historicamente, aqui dentro da Sanesul, foi utilizado perdas percentuais e nos últimos 5 ou 6 anos nós utilizávamos a perda por ligação faturada, conforme o Smith trata, né, que é o indicador que existe no Smith, e a gente entendeu que precisa evoluir para ligações totais para poder ficar consoante ao que a IWA utiliza, né? E com base nisso, a gente vai poder não só nos comparar aos operadores nacionais, mas também aos operadores fora do Brasil, internacionais. Na adequação do nível de perdas aparentes, o percentual de hidrometração, né, que isso a gente percebe, tem mantido um bom indicador, sempre acima de 99, 99,5% das ligações ativas. Hidrômetros com idade superior a determinado período, né? Nós havíamos estabelecido aqui 5 anos, mas ultimamente a gente não tem tratado muito esse indicador, até por conta da evolução no Proesa, a gente entendeu que é mais, e outros estudos também, a Sanesul faz parte da AESB, né? A gente tem conversado com a turma, que nem tanto pela idade de instalação, mas pelo desempenho metrológico em relação ao volume que já foi medido pelo equipamento, né? Então, cada tipo de água, cada característica específica, né? A gente tem ferro, manganês em algumas regiões, acaba influenciando mais ou menos essa questão da medição. A gente partiu para fazer medições estatísticas em campo e estabelecer um índice de desempenho de micromedição, que agora está sendo utilizado como base principal para a substituição dos hidrômetros, não mais pelo tempo. Então a gente faz aquela relação de vazão, marca, ano de instalação, para poder definir isso, né? Então ele vai mais para esse indicador número 4, que é hidrômetros funcionando dentro da curva de erro em percentual. Então a gente acabou amadurecendo mesmo esse indicador 3 para o 4. Então estamos conseguindo bons resultados para essa substituição a partir da curva de desempenho. O quinto indicador que foi estabelecido pela Sanesul é o de hidrometração à entrada de áreas invadidas e favelas. Até alguns anos atrás, esse indicador não era relevante para nós. A gente tinha uma localidade específica, uma população aí de 100 mil habitantes, onde se tinha um índice alto de áreas invadidas, de favelas, de ligações inativas, mas que se observava alto índice de fraudes. E de alguns anos para cá, a gente observou que essa realidade tem crescido, né? Apesar de que Campo Grande não é operada pela Sanesul, né, a capital do estado, aqui até um tempo era conhecida como a única capital sem favelas. Isso deixou de ser uma realidade já também há uns 4, 5 anos e isso se espalhou nas demais localidades do estado. Então acabou passando a ser relevante a gente ter esse indicador aqui. E hoje a Sanesul, já em nível institucional, determina que essas áreas invadidas sejam medidas, né? Sempre que uma área de desenvolvimento social observa isso numa regional, já passa para a gente
normalmente a gente já orienta a fazer dessa forma. Foi incluído nos nossos planos aqui a adequação das despesas de energia, operação em horário de ponta, e a partir do momento que a gente começou a falar sobre isso no Proesa, começou a estabelecer esse indicador aqui como algo a se perseguir, a se melhorar, a gente teve uma surpresa muito boa, porque, em geral, de todos que participaram, né, desses 15 operadores, vieram com boas propostas nesse sentido, e a gente conseguiu um bom resultado, né? Tanto é que nos últimos 2 anos a gente vem observando um crescimento dos valores de tarifa de energia, deixou de estar diminuindo a questão do subsídio para as empresas de saneamento, e a gente tem conseguido manter os mesmos custos em relação à energia em geral dentro da empresa, né? Graças ao esforço dos operadores a partir da definição desse indicador para que eles possam perseguir essa eficiência. Uso eficiente dos recursos hídricos, adequação do nível de perdas reais, né? Inclusive com uma grande participação aí do Ayrton, né, durante o Proesa, lá na ESB, mostrando para a gente não só essa relação da pressão de serviço, da pressão média dos sistemas em relação às perdas, mas também nos dando as ferramentas para que a gente possa calcular, descobrir pressão média, projetar isso e dimensionar qual vai ser o resultado sobre as perdas. Então, a gente está evoluindo bastante com esse indicador aqui. Já temos alguns casos pequenos e agora estamos partindo para um caso maior, da maior unidade operada pela Sanesul. A gente já fez todas as medições de campo, já temos um bom panorama aí para 2021, da gente poder atacar isso aqui e baixar bem essa questão dentro da empresa. Uso eficiente dos recursos energéticos, e a gente tem usado a planilha 100, né, que é o kWh por metro cúbico normalizado a 100 MCA. Esse tem sido um indicador interessante para a gente trabalhar. A planilha tem nos dado alguns insights e o pessoal das regionais também tem aproveitado isso para pedir, programar manutenções. A gente tem ganhado bastante eficiência com esse operador, com esse indicador. Trocando, redimensionando equipamentos, está sendo bem bacana a experiência com esse aqui. Gerenciamento operacional, da mesma forma que na micromedição, a macromedição persegue os 100% de volume macromedido, produzido macromedido, da estabelecimento desse indicador aqui, até hoje a gente saltou de 79% de macromedição, estamos conseguindo operar na faixa de 97%, 99% todo mês. Aí sempre tem um probleminha, né? Estraga o macromedidor, aí fica um período medindo o volume como estimado, né? Mas a gente está sempre atento nesse aqui, mês a mês. Então, a partir do momento que se fecha os resultados, a gente já age e já busca voltar para perto do 100%. Né? E nos processos maiores, a gente sempre está de olho também semanalmente para manter essa macromedição, porque eles influenciam bem o indicador. Gerenciamento de pressões, né? Como eu disse lá no pressão de serviço, esse a gente tem estabelecido junto com as regionais, indo atrás dos sistemas que têm pressão mais alta no primeiro momento, e agora com esse projeto maior, um sistema que não tem tanta pressão, para nós é alta, né? 40 MCA, para muitos operadores isso aí é o normal, a gente está querendo baixar para entre 25 e 30 MCA. Já com uma boa expectativa. A eficiência da macromedição, esse é um que a gente ainda está patinando um pouco, porque tivemos uma redução na equipe que trabalha com essa aferição, com essa manutenção da macromedição, e no último ano isso trouxe até alguns problemas para a gente, que conseguimos sanar, mas foi muito difícil com pouca gente.
A integridade física da rede de distribuição, agilidade de reparos, né, em horas por vazamento. Esse também foi repassado para todos os regionais, todo mundo trabalhando. Só que lá no nosso plano ele era de 12 horas e ele ficou estabelecido para 24 horas para a gente poder compatibilizar com a estrutura existente, né? Que também não estava muito uma meta atingível essas 12 horas para vários operadores nossos por conta da mão de obra e do pessoal disponível. E a qualidade de reparos com índice de retrabalhos, 0% de retrabalho, é o que a gente busca. E esse tem sido um indicador que trouxe bastante resultado para a gente também, né? Não só no início a gente pensou muito nele em relação à mão de obra, a questão de fazer um serviço bem feito, mas a gente também evoluiu no sentido do material utilizado. O Sanesul até uns 2, 3 anos atrás utilizava o colar de tomada, hoje a gente está usando o T de serviço, e agora estamos evoluindo mais um pouquinho no sentido das melhores práticas na condição desses reparos, na execução desses serviços. Estamos capacitando as equipes de alguns operadores com um curso baseado nas técnicas da Sabesp, fazendo teste de estanqueidade nas ligações, certificando essas ligações, equipando melhor as nossas equipes para que eles possam fazer isso sempre seguindo um padrão, e a gente tem tido bons resultados, né? Já não se faz mais o reparo de ramal via de regra, são só em casos específicos, né? A orientação é que se faça a padronização sempre que se encontra um vazamento. Dá um pouco mais de trabalho, mas também ao mesmo tempo dá bons resultados, né? Bom, com base nesses indicadores todos, né, o que é possível afirmar? O plano de redução de perdas da Sanesul foi um plano bastante discutido, a meu ver, bem formatado, mas com os indicadores que estavam estabelecidos no início, muitas dessas ações não estavam sendo, não eram possíveis de ser realizadas, ou metas que não existiam ou não poderiam ser atingidas. Com base nessas melhorias que a gente colocou, né, e aí eu volto a falar a partir de discussões no Proesa, com a Rita, com o pessoal da Sanesul também, com propostas do Ayrton Sampaio, a gente começou a ter uma coisa muito mais concreta, né? E para nós, uma grande satisfação foi poder, no ano de 2019, mesmo que de uma forma bem tímida, ter a primeira vez a redução do indicador de perdas em relação aos últimos 6 anos, né, que ele vinha numa crescente, e aí a gente conseguiu atingir uma redução aqui da base dos 3 litros de ligação dia em regime institucional, né, em nível institucional, e principalmente na maior localidade operada por nós, a gente teve uma redução expressiva, a gente baixou de 520 para 460 litros de ligação dia. Então, foi um trabalho pautado por esses indicadores. Ao mesmo tempo, conseguimos reduzir o custo com energia, e agora a gente precisa disseminar isso para as demais localidades nossas, para poder ter os resultados mais positivos ainda no ano de 2020. Então, essa foi a experiência da Sanesul. Gostaria de agradecer a todos, né, pela atenção, deixar o meu contato, se alguém quiser fazer alguma sugestão ou quiser mandar e-mail, tirar alguma dúvida, nós aqui estamos bastante disponíveis para tratar o assunto. Nossa área aqui de operação, ela tem prazer em discutir perdas, em ver o que vocês estão fazendo, em aprender com vocês e compartilhar as nossas experiências. Então, obrigado a todos pelo tempo, obrigado aos organizadores pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a Sanesul e o que a gente tem praticado.